Olá, meus irmãos, todos os amigos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, e estamos com os comentários do texto da leitura diária da Bíblia Sagrada, e hoje já no dia 223 do ano, neste 11 de agosto, agora iniciando a leitura que registra Neemias, né? No livro de Neemias, o líder de Israel, o líder também da reconstrução dos muros, das portas do templo em Jerusalém, e o líder que também, mobiliza os que regressam do cativeiro da Babilônia para a terra de Judá, agora sob o reinado de Artaxerxes. Neemias e Esdras, eles foram contemporâneos, sendo que Esdras ele foi primeiro para Jerusalém, para Judá, e Esdras ele ficou muito com a incumbência de ensinar a Torá, as leis, a palavra, restaurar a vida religiosa, espiritual do povo que vivia, que retornou do cativeiro, que estavam por lá. E Neemias, ele foi mais a sua atenção focada para a reconstrução, da cidade. E enquanto que Esdras, ele no ano 7º do Artaxerxes, ele faz o seu movimento, levando os utensílios, todos os outros. Agora, Neemias já está no 20º ano de Artaxerxes. E nós vamos perceber aqui que tem algo que move no coração de Neemias. Ele era o copeiro do rei, estava numa situação boa, talvez numa zona de conforto, vivendo no palácio e do palácio. Ele servia o rei Artaxerxes. E quando então ele está recebendo, encontrando alguns dos seus compatriotas, seus irmãos que retornam de Jerusalém, logo ele se interessa em saber qual é a condição de Jerusalém e do templo, da cidade, e estes Hanani, logo ele vai dizer, não é boa, esse povo que voltou do cativeiro estão em humilhação, as portas queimadas, os muros destruídos, a situação ainda é muito difícil e a gente precisa entender, também a movimentação que levava muito tempo, essas viagens. E então, com essa notícia, Neemias ficou bastante angustiado, triste, e foi para a oração, falar com Deus. E ele entendeu que toda esta situação social e também da cidade, a destruição, foi consequência de uma nação que se afastou do Senhor e errou, pecou. E é aqui que ele então se coloca, nossos pais, e ele se coloca como um pecador, tal como aqueles que estavam lá em tempos anterior a ele. Eles não estavam mais servindo de acordo com a lei do Senhor. E ele então se coloca como uma confissão, e ele pede para o Senhor lhe ouvir com clamor, e lembrando de que aqueles que se humilham, o Senhor haveria de ouvir e atender o clamor. E nesse momento ele jejua, ora, e ele fica com receio, porque o rei ele não se agradava, nem o rei, de pessoas tristes ou que estavam ali talvez trazendo uma influência que não era muito boa nesse aspecto das emoções. E ele orou, pedindo que o Senhor movesse o coração do rei. E o rei percebeu. O que está acontecendo? O que você está? E se moveu, E ele, então, procurou entender Neemias, e o Neemias
fez junto com isso um pedido, que nessa condição que estava Jerusalém, ele precisava de cartas para que os que estavam governando o lado oeste da província, depois do rio Eufrates, pudesse então atender ele, não é? E também o rei, não só isso, mas ele enviou com Neemias, né, oficiais do exército, cavaleiros, para proteger Neemias nessa viagem. E quando ele chega em Jerusalém, lá também ele já sentiu que havia oposição, ele já tinha ciência do que estava acontecendo, como o caso de Sambalate e Tobias, que não ficaram felizes com a chegada de Neemias. Só que Neemias foi muito zeloso, né, também prudente, e ele não falou nada para ninguém. Depois de 3 dias, descansou da viagem, ele pega, né, e cavalga pelas redondezas de Jerusalém e começa a projetar, a planejar como eles haveriam de trabalhar a reconstrução. E foi assim que ele então fez, né, com muita prudência, vendo a realidade, e agora ele implementou um plano para restaurar. E assim a narrativa vai mostrar as famílias, as pessoas engajadas para trabalharem na reconstrução de Jerusalém. Muito lindo, todo esse envolvimento, né? E o sentimento de Neemias, que se tornou um grande líder do povo de Israel. Na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo, ele busca agora alinhar uma mentalidade sadia, um relacionamento conjugal, dentro do que Deus havia planejado para o homem e a mulher, a união conjugal, né? A questão sexual, comportamento sexual dentro do casamento, como que o casal deveria de reagir e agir, né, no seu relacionamento, todos esses detalhes, né? Ele tenta sempre buscando preservar um bom costume e um padrão moral, né? Para que o inimigo não tentasse tanto o homem quanto a mulher, e aí ele precisa dizer para eles que eles precisam dar atenção para as necessidades humanas, né? Que para isso o casal ele se completa. Foi muito lindo essa passagem, né? Muito esclarecedora, e é bem uma receita para quem quer a felicidade no casamento e não quer tragédias, nem tristezas, né? E procurar se adequar dentro desses desígnios divinos. O Salmo 31, eu acho lindo esse texto do versículo 23. Amem o Senhor, todos vocês que são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia. Aqui estamos vendo Neemias, né? Mas castiga severamente o arrogante. E você vai conhecer mais da história de Sambalate e Tobias no livro de Neemias. Como o Senhor resiste eles também, né? E Neemias tem também muita prudência. Provérbios 21:4, olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Que sejamos humildes, coração quebrantado e jamais pensar maldade sobre as pessoas. Que Deus nos abençoe.